continuando na minissérie tudo sobre o Transformers G1 e lembrando que já entramos na fase das temporadas finais, que é a terceira e a quarta, mas não termina por aqui, é isso que eu posso dizer. A terceira temporada, ao contrário das outras, foi a pior em termos de quase tudo. Você lembra do que eu disse das temporadas anteriores? Bom, agora esquece tudo o que eu falei. Porque a terceira temporada é muito ruim. Eu odeio ela, como o Felipe Isolino também odeia. Mas alguns episódios são bons. Bom, eu pelo menos acho que algumas coisas são interessantes, como a volta do Optimus, que foi interessante. Nossa! E o fantasma de Starscream. Mas só que como o desenho é infantil, o Starscream voltou como um fantasma. Mas da forma que eles fizeram a temporada foi péssima em si, junto com os episódios. Mas é inegável que nessa temporada é horrível. Só não merece a medalha da vergonha porque eu gosto de só apenas um episódio com a comédia de Dreamrock, mas é horrível ainda. E aproveitando para falar desse personagem, bom, acho ele também horrível dessa versão, sendo toda a essência para fazer uma comédia completa. Espera, isso não erra o papel do Starscream? Bom, falando da produção, com os cenários e elenco de personagens novos, não foram as únicas mudanças no programa. A temporada foi lançada no mesmo ano do filme animado, com 30 episódios. Essa temporada marcou a mudança no controle da série da Marvel Studios, diretamente para a Sunboy. Malek, Robbins e Friedman foram substituídos pelos funcionários da Sunboy, com Flint Dille, Steve Gerber e Marvel Wolfman. E produtor de séries Nelson Shins, do estúdio de animação sul-coreano, a KON, foi trazida para o chamado o baixo custo para animar metade da temporada, e talvez seja isso que causou a temporada ser tão ruim assim. A parte da história vou deixar um pouco mais pra frente, porque a animação disso é uma maravilha, como uma animação que caiu a níveis extraordinários até o ponto de gerar a doer os olhos em alguns momentos, e antes conseguia ser melhor, e os roteiristas também desistiram de fazer mais história no mínimo coerente possível. Sem contar o quanto eu não suporto os dois novos líderes de facções. O Novatron é simplesmente insuportável, e pensar que ele foi o Megatron e fazer isso com ele, meu Deus. E Rodimus Prime é o personagem mais deprimente e sem graça, e lembrando que isso é um desenho animado feito para crianças. A história começa com os Decepticons banidos para o mundo morto chamado Char, e os Autobots, que agora não lutam mais para recuperar Cybertron, passaram a terceira temporada toda trabalhando com a humanidade, com diplomatas e mantedores da paz na galáxia, numa visão futurista de ficção científica dos anos 80 do século 21. E o que podemos dizer que melhorou um pouco mais é a continuidade dos episódios, com histórias girando em torno de um pequeno elenco recorrente, com Rodimus enfrentando o fardo da liderança, enquanto os Decepticons se deparam com a perda da sanidade de Robotron. E o mito cresce ainda mais com a pior adição, na minha opinião, de uma terceira facção da série, na forma dos Kingster Sons. Não vou comentar muito não. Simplificando, foram os criadores originais falsos que, entre aspas, da raça cybertroniana. E essa abordagem não foi tão bem recebida pelo público. A morte de Optimus no filme revelou-se um grande passo em falso
e provocou uma enorme campanha de cartas de telespectadores como, entre aspas, protestos, e a temporada se rendeu às exigências do público, concluindo em fevereiro de 1986, episódio de 2 partes, chamado em inglês de O Retorno de Optimus Prime. Nossa! Infelizmente, não sabemos o porquê que eles decidiram decair tanto nessa temporada, e mesmo com as mudanças feitas pelo filme, dava para continuar com a história de forma muito mais interessante. Mas ao invés disso, temos infelizmente um dos piores momentos da história dos desenhos animados de Transformers, da franquia. Espera, o quê? A quarta temporada? Tem mais sofrimento? É mais pior do que a terceira? Meu Deus. Vou deixar para a próxima parte. Tá bom. Vamos lá de novo. O desenho animado chegou ao fim em setembro de 1987, com uma breve quarta temporada, da forma mais apropriada pelo escritor mais proeminente dos desenhos animados. David Wise. E ele apresentou os Headmasters e outros novos personagens da linha de Toys, 1987. E tem uma coisa que é pior do que a terceira, é a quarta, com apenas 3 episódios lançados em 1987, chamados intitulados em inglês para O Renascimento, ou A Third, que conta a história e a origem do ponto de vista americano, do jeito mais ruim possível, dos Headmasters e Taskmaster. Eu nem sei como explicar isso, porque eu não sei de nada sobre eles, mas vamos lá. Vamos contar com uma ajuda. De acordo com o canal Flitizolino, caso você não saiba ou não se lembre, os Headmasters são Transformers cujas cabeças são formadas por humanos, ou nebulanos, que são basicamente humanos verdes, usando armaduras robóticas. E os Target Masters são a mesma coisa, só que armas em vez de cabeças. Eu sei, isso levanta um incalculável número de perguntas sobre como exatamente tudo isso funciona. Os episódios em si fazem um péssimo trabalho de tentar explicar e só me deixam ainda mais confuso toda vez que eu olho para uma imagem como essa. E é por isso que eu não gosto do conceito americano de Headmasters e Target Masters. Bem, muito obrigado por esclarecer. E voltamos pro vídeo. O motivo dos episódios serem tão ruins assim está por conta do roteirista, que havia escrito 5 episódios e só recebeu a ordem, que talvez seja da Hasbro, de cortar para 3 em cima da hora, e teve que reduzir tudo que ele tinha escrito antes. Então, dava para entender bem o que eles estavam passando quando eles receberam nessa ordem, é a frustração deles. E por conta disso, e por introduzir quase 50 novos personagens, a história ficou muito corrida, não dava para compreender. Quanto aos 50 novos personagens, podemos considerar isso como um excesso para a franquia, já que a quantidade de personagens já existentes é grande e saber todos os nomes fica difícil. E o que é mais pior do que o excesso de personagens é o último episódio, que devia ser o início de toda uma nova temporada. Meu Deus. Que acabou sendo o fim definitivo da G1 americana, que termina com a guerra com o episódio do jeito mais aleatório possível, depois de uma batalha entre Combiners, Cybertron voltando a Era de Ouro, e os Decepticons fugindo para o espaço e falando que algum dia vão voltar a atacar os Autobots. Enfim, essa temporada foi a pior de todas, e devo avisar a vocês que eu não assisti a terceira temporada em diante, só nos episódios mesmo. Espera, a G1 tem mais uma temporada? Então ainda não acabou?